9 questões na aula passada. Não, a gente fez, eu acho que até a 7, só que... Não, a gente fez até a 6. Não. Esse inadimplente, não. Proporção, não. A gente fez até a 6, é 7 a 8 eu fiz agora de tarde. É a 9 começa a falar de p-valor. P-value. Bem, Não, não tem sei lá. muito segredo, né? Continua sendo os mesmos esquemas. Vamos tentar ver esse enunciado. Nossa, não, na 9 na verdade eu não fiz, mas ainda não é p-valor, é outro assunto. Região crítica. 64 minutos. Menos da metade foi aprovado. Alguém afirma que Isso menos. aqui é um teste de proporção, né? Alguém afirma que menos da metade. Meio. Menos da metade. Então, H0 é o x barra menor ou igual a meio. E H1 é o x barra maior que meio. Verifique se a evidência favorável a essa afirmação. Aqui é aquele caso que usa a fórmula da binomial, tipo, que eu comparo o P da amostra menos o P da probabilidade real. Ahn, bem, vamos aos poucos. Aqui é para você fazer teste de proporção, certo? Sim. E ele está querendo fazer um teste, como eu falei, de hipótese, só que utilizando o Z com a continha da proporção. Uhum, Beleza. Então, beleza, é teste de hipótese. uhum. Então, é como a gente está acostumado, né? Desenha o gráfico, vê o lado que a gente quer, faz a conta, vê se o nosso Z está dentro ou fora da região crítica. É, aí como ele fala aqui, tipo, cadê? Tananã, em uma amostra de 64, numa turma de 500, 24 foram aprovados. Aí alguém afirma que menos da metade da turma foi aprovado. Então H0 é o x barra menor ou igual a meio, não é isso? Isso. E o H1 x barra maior que meio. Isso por si só já mostra que a coisa é unilateral, porque a hipótese alternativa não é uma igualdade, certo? Sim. Aí eu vou botar o alfa aqui. Alfa, vamos dizer que ele quer os três, então eu vou começar do 0,05. Assim. Como que monta esse problema com as proporções? Ah, tu não lembras da equação? Que da proporção vai ser diferente, né? Realmente a mesma coisa, né? P menos P, chapéu, daí você só precisa saber quem é o chapéu, né? Ou melhor, quem é o. É, porque P menos. Melhor chamar assim, P chapéu e P zero. Uhum. P chapéu é aquele P novo, vamos dizer assim. P Aham. zero é o P da hipótese nula, vamos dizer assim. Daí quando a gente está fazendo aqui os esquemas, é com P zero. Né? Uhum. Basicamente é a variância da proporção, né? Menos, sim, isso aí são as fórmulas da binomial, né? É, dá para dizer que sim. Tá. A variância e a esperança. Tá. Seria igual. E o p-chapéu da amostra é 24/64 menos meio dividido por raiz. N aqui é 64. 3/8.
Deixa eu ver tabela. Nossa, sei lá. Deixa eu ver uns page. 24, 64. Cinco. Cinco dividido por 7 dá z igual a 2. Z igual a 2, 0,4772. Z igual a -2, né, man? Ah, é verdade. Aqui o Isso sinal não vai importa. fazer, assim, diferença. É. Z igual a -2. Sendo que a hipótese nula é H0 é menor ou igual a meio. Que Z é menor que 2.
Hum. Aqui, na verdade, eu não preciso olhar na tabela para dizer que eu vou rejeitar, né? Porque a hipótese é z é menor ou igual a meio. Aí eu achei um z igual a -2. Eu vou rejeitar ele para qualquer alfa, não? Mais ou menos, né? Se fosse o de 99% bicaudal, ele é maior que 2, tá? Sim, mas aqui não é bicaudal. Sim. Então, é isso, né? Então, para todos. Não, mas assim, então, isso é o que eu tô falando, mas, tipo, se cai isso, supondo, eu preciso fazer a conta para provar que, tipo, vou ter que achar o z de meio na tabela, comparar com o z de -2. Aliás, achar o z de 0, não, na verdade não é. E é, tu vai usar a tabela Z, exatamente. Não, mas assim, é o que eu tô. O que não tá confuso aqui para mim, é o que eu tô olhando o desenho, é que se eu for olhar na tabela, eu não vou olhar as significâncias, eu não vou olhar o meio, o o meio, 2,5 e o 5. Eu olharia o meio, mas é o meio da hipótese, e o -2, que é o que eu achei, não é isso ou não? Estou achando estranha a sua pergunta, uma vez que você já conhece os Zs dos mais famosos ali, né? 1.645, 1.98. Não estou entendendo a tua pergunta, por Não, favor. é que eu tô considerando que o H0 é a x barra menor ou igual a meio ou o z menor ou igual a meio? É x barra, né? É sempre associado ao X, nunca ao Z. Ah, tá. Então, tá. Ficou claro. Eu tô fazendo A confusão com coisa é que conceito. aqui nós estamos falando de P, né? Para começar, Uhum. nem X. Mas sim, você está Não, sempre entendi. avaliando. Tá, então tá bom. Aí depois eu só tenho que decorar esses três valores para não ficar olhando a tabela toda hora. Até agora eu só decorei 1,96. Tem que cuidar também, que às vezes é bidimensional, né? Ou bicaudal, né? Então os valores mudam. Tá. É, porque se for sobre dois, né? Não, beleza. Esse aqui eu entendi. Aí eu, na verdade, eu vou comparar com o z -2 com o z de 0,05 sobre 2, o z de 0,025 sobre 2, o z de 0,005, não é isso? Tá. Então podemos ir para 10. Outro testinho de hipóteses. Muito bem. Lista aleatória simples tamanho. Selecionando média. E padrão conhecido igual a 3. Utilizado para utilizar H1 menor que 0. E a média mostrava um x bar 3 de valor. Faz esse, por favor, para eu tentar entender qual a diferença. Eu entendi que é parecido, mas não, fazendo eu não sei. É só calcular o Z? Pera, eu tava falando com o bagulho desligado. Eu posso fazer, claro, mas eu preciso entender primeiro qual que é a sua dúvida. Você, Não, é o conceito do p-valor mesmo. O conceito lê essa fórmula também, né? É a mesma fórmula do Z? para X achar o barra valor do menos. Z, do P, sim. Para achar o valor do P, sim. O valor do P é basicamente a área que você tira lá naquela tabela. Aliás, uma coisa aqui em relação à distribuição. Aqui ele dá no enunciado que ele tem
o desvio padrão. Logo, se ele tem desvio padrão, ele também tem a variância. No entanto, a amostra é igual a 9. Aí eu uso aqui normal ou T? Ele te deu o valor do desvio padrão, veja, conhecido. Então significa que você vai usar Z, Se não, apesar da da amostra ser amostra ser pequena. pequena. Tá. Sim. Tem desvio padrão conhecido, é Z, tá? Uhum. Agora, se o seu problema é o p-valor, você tem que entender que teste você está fazendo. Isso aí é teste unilateral, é bicaudal, o que que é? Aqui é unilateral porque a hipótese alternativa é uma desigualdade. Exato. Então, você vai ter como valor de P o quê, meu velho? Você vai ter o valor de P exatamente a probabilidade, ou seja, aquele dado que a gente tira lá do meio da tabela Z, o Uhum. Z, bem, daí tem que achar o Z. Qual que é o Z aqui do nosso caso? É 1,3 menos zero dividido por 3 dividido por raiz de n vai dar 3 dividido por 1,3. Ponto 3, exatamente. Deu mesmo que o X, né? Uhum. Pronto, então você vai achar essa área lá, utilizando a tabela, né? Ela, Só tá. procurar, entendendo a tabela também, né? Pronto, esse vai ser o valor do p-valor. 3. 6,4032. Então, aí aqui eu tenho essa distância aqui. 1,3. Só que aqui tem que somar com meio, eu acho, né? Aham. É, porque a hipótese é o x maior do que o zero. O maior que o zero. Peraí. Lembre-se que esses valores costumam ser bem pequenos, né? Tá, o x vale 1,3. Então, 1,3 o z é 0,4032. Aí, a amostra aleatória simples, mas é uma população normal com mais de padrão tará. Essa amostra é utilizada para estar H0 igual a zero contra H1 e modo que zero. Se a média amostral é x,1, calcule o p-valor. É 1,3 mais meio essa resposta? Aliás, z de 1,3 mais 0,5 não, né? Não, 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 não. O que que É você um, quer? Você quer é a um área, menos certo? isso, na verdade, né? Exato. É um menos o valor que você provavelmente está pegando da sua tabela. Que é o Somado com valor meio. tomado com meio, que vai dar 0,9 alguma coisa, né? Isso, 0,5 mais 0,4032. Isso vai ficar zero, vai ficar um menos 32. 0,9032. Isso. Então esse vai ser o teu valor do P. P valor vem de probabilidade, entendeu? Para tu não esquecer. Uhum. P, né? P de probabilidade. 0,0968. Isso é o p-valor, 0,0968. Aham. Então, beleza. Aí, conceitualmente, sem ter nenhum alfa aqui, o que que isso me diz? Nada. Tu precisa do alfa para fazer a avaliação sempre. Ah, tá. Essa média amostral. É que esse problema, na verdade, pede uma coisa que não serve pra nada, né? Resumindo. Mas isso não serve para nada. O que que adianta eu ter o p-valor sem ter o alfa? De fato, você fez uma boa afirmação agora. Mas por isso que a gente está sempre avaliando com alfa genérico, né? Sim, aí eu teria que usar um ou os três ou um dos três lá dos padrões, né?
Yep. Tá. Não, beleza. 11. Essa já era 11. Não, essa não era 11, não. Essa era 10. Calcule pelo valor dos testes dos itens A e B da questão 8. 8 disse que fizesse, né? Aham, só não tá aqui que eu fiz no trabalho. A questão de indivíduos que estão na inadimplente por empréstimo de um banco é um parâmetro de interesse. 16, 10 tornaram-se inadimplentes. Acredita-se que um quarto. Teste alternativo anterior ao nível 0,1. Contra cada uma das alternativas. Quando ele diz contra cada uma das alternativas, é tipo, por exemplo, na A, proporção de inadimplente não é um quarto. Quer dizer que H0 é um quarto e H1 é diferente de um quarto, não é isso? É, ué. Exatamente. X, X barra igual a um quarto. H1, X barra diferente de um quarto. Esse aqui também é proporção. Isso é do 36 menos um quarto dividido de um quarto. Ele diz que é o padrão é uma coisa. E agora, quando deu branco aqui num ponto, ele não dá variância nem desvio padrão. Mas esse aqui, se eu não me engano, isso aqui não é normal, né? Ah, ele não dar a variância, eu dizia o padrão. A gente tá falando do 11, né? E não, dá 8. Para fazer a 11 precisa dar 8. Tá. E aí? Não, é que eu fui montar a fórmula de proporção. Só que eu não tenho nem desvio padrão, nem Você não variância. disse que já tinha feito isso? Sim, é que tá no trabalho. Eu não tô com papel. Eu lembro que é fórmula de proporção, mas eu não lembro como que eu fiz. Se eu não me engano, essa aqui não é normal, né? Eu uso outra distribuição nesse? Arma, velho. Tô pensando aqui, tô lendo o Ah, enunciado. tá. A gente tem que usar proporção aqui, sim. Afinal de contas, quando não fala desvio padrão, de modo geral, quando não fala desvio padrão, a gente tem que encontrar a proporção, né? Agora, Uhum. quem é a proporção aqui? É 10 É, sobre 36. exato. E o P0 é 1/4. Isso. São números bem próximos um do outro. É, mas na fórmula, de todo modo, aí embaixo eu boto P vezes 1 menos P dividido pelo desvio padrão, não é isso? Sim. Aí eu não tenho isso aqui nem dado para calcular, eu acho. Calma aí, né? Você tem o P, poxa. Você acabou de me falar o P. Tenho P? Você me Não, falou tenho. 10/36, certo? O o P da amostra é um quarto. O P chapéu é 10 sobre 36, né? É. Então eu tenho dado para colocar os dados de cima e dentro da raiz eu tenho os dados para colocar na linha de cima, mas na linha de baixo eu não tenho, que seria o desvio padrão.
Mas, pô, velho, você tem memória Ah, da não, Lore? tá. A variância da binominal já é isso aqui, né? Embaixo é o N, burro. É, something like that. É, quantas são as pessoas? 36. Tá. I wanna Marantino Master Right com essa música, man. Não. O meu inglês não tá muito bom, então. 35 dividido por raiz de 36. Ensino 0,2778 menos 0,1. Talvez você veja um rapaz muito bonito agora, só um segundo. Falei. Ah, Essa mesmo. dividido por 20 e 0,1875. 43, 30. Dividido por 6, 0,072. Trinta e oito, 61. 38, 61. É o quê? 38, 61 na tabela. Zero ponto 15, 17. Zero ponto 15, 17. Fala de nível qual? Nível 01. 47, 5. 47, 50, tá indo certinho. 6. 96.
A proporção de inadimplentes não é um quarto. Deixa a hipótese afirmativa anterior a partir da mostra enunciada no nível 01 contra cada uma das alternativas a seguir. Proporção de inadimplentes não é um quarto, ou seja, H1 é diferente de um quarto. Tá, eu acho um Z aqui que é 0, na tabela é 0, o Z fica 0,39, que na tabela é 0,1517, contra um alfa sobre 2 de 1 ponto, que é 0,4750, que na tabela é 1,96. Ou seja, aqui Ponto eu acho. 96. Não é a proporção de cinco, quando o alfa é 5. O alfa é aí Aqui no é caso. bilateral, né? Sim, é metade, né? Sim. Então é 1,645, né? Então eu tenho que tirar 0,5 menos 0,05. Você tem razão. 0,45. Hum, 1,645, isso aí. De todo modo, eu aceito H0, né? Exatamente. Tá. Porque você está fora da região crítica. Uhum. No segundo caso, passa a ser de um lado só. Então, eu coloco tudo aqui. Obviamente, eu continuo a mesma coisa. 0,1517. Proporção vai ser 5 menos 0,1. Vai ser 0,4. Ah, tá. Esse é um dos casos que você falou que não adianta decorar, né? Eu falei que não adianta decorar. Não, eu falei de decorar o alfa igual a 10, alfa igual a 5, alfa igual a 2,5. Só que você falou, vai ter caso que vai ser unicaudal e que não adianta ter o número decorado. É esse caso aqui. Se você decorar os 6 casos, né? Daí tá de boa. É, Aí vai da sua memória, gente. Tá ligado? sim. 0,40 aqui, 0, não, mais pra cá. 8, 1,285. Aí aqui, como eu boto de um lado só, o alfa fica, o Z de alfa, na verdade, 1,285. Só que como o Z não mexe, continua sendo 0,1517, eu continuo. Na verdade, peraí, proporção de inadimplência é maior. É isso mesmo. Maior que um quarto. Então, eu continuo aceitando H0, não é isso? Exato. Tá. Mas eu Ficou de fiz boa. isso, na verdade, por causa da outra. E agora eu esqueci. 11. Tá, então, Calcule o p-valor dos testes. A e B da questão 8. De Uhum. novo, p-valor é a probabilidade, né? Dos casos ali. E nada Você mais era já que o Z. calculou, né? Que é o 0,1517, né? Exato. Na real, ele tá pedindo uma coisa que pra você resolver a questão, você já tinha que ter achado, né? Exato. A única questão é que lá tá. Não, a única diferença é que lá ele fala só de 0,1. Aqui ele fala dos três níveis usuais. Mas assim, se ele pedir p-valor, o que eu tenho que fazer é a comparação do alfa do Z de alfa, na verdade, com o Z que eu achar do problema. Exato. E daí, se teu valor P for menor que o valor
do alfa, você rejeita a hipótese nula. Então, o p-valor, na verdade, é um número que, de toda forma, eu já estou achando desde lá atrás, ou seja z, seja t, quando eu vou comparar pelo método de região crítica, não é? Exato. Particularmente, eu acho o p-valor uma bosta, só que ele é muito utilizado em artigos científicos, tá? Uhum, tá. Teste P é muito utilizado. Tu vai ver assim, tu lê um artigo, cara, sempre é por meio do teste P que eles vão te dar os valores do teste, das hipóteses e tal, tá ligado? Uhum. Que, na verdade, não, assim, então eu não entendi errado. É a mesma coisa, dita de um jeito diferente. P-valor e coisa de região crítica é basicamente a mesma coisa. Exato. Tá. 12. Você quer acessar se os salários em uma certa região possuem alta variabilidade, superior ao índice nacional. S2, igual a 256. A região crítica do teste, cara. Alfa igual a 0,01 e N igual a 31. Se ele está dizendo S2 é porque é T, não é? Ou nada a ver? Aham. Tá. Igual. Aqui ele me dá um S, eu tenho um N. Ele me dá a parte de baixo. Ele me dá a parte de cima. O que que é o numerador porque assim, T é igual a amostra. Aliás, desculpa. T é igual a média da amostra menos a média da população dividido por desvio padrão sobre a raiz de N, não é isso? Yup. Só que aqui ele não me dá nem o tamanho da população, aliás, nem a média da população, nem a média da amostra. Ele me dá o alfa, ele me dá o N e me dá o desvio padrão. O que que tem? Aí, como é que eu vou saber a média da amostra e a média da população? Como é que tu vai saber? É, porque para a fórmula eu preciso do x barra e do mi, não preciso? Ah, aqui tem outro nome porque é t, mas é a mesma coisa. É, de fato, aqui ele não dá a média, né? Uhum. Mas a gente não tá querendo fazer teste de hipótese. Salários com a região crítica do Tá querendo teste. fazer teste de variabilidade. Região crítica. Tipo teste quadrado, né? Ah, tá. Eu preciso do 31 para saber o grau de liberdade, que vai ser 30. Qual é a região crítica do teste para alfa 001 e enigma 31? Ah, tá, porque ele está falando de. Está falando da variância. Então é aqui quadrado. Tá. Só que aqui quadrado eu acho o número e multiplico por n menos 1, não é isso? Quadrado acho número multiplica por n menos um. Qual é a Ah, sim, a fórmula? fórmula, né? Que nós aprendemos É, na aula passada. Sim, sim, sim. Só que, bem, é n menos um vezes o desvio padrão dividido pelo que, né? n menos 1 dividido pelo desvio padrão, E vezes o sigma vezes, ao quadrado, certo? sim, o sigma ao quadrado com, no caso de 30 graus de liberdade e, peraí, você quer testar o salário?
E aqui é bicaudal, né? 0,005, né? Sim, mas peraí. É, ah, vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Lá na outra questão, Ah, a gente utilizou essa fórmula que eu acabei de falar, quando a gente estava querendo encontrar um intervalo de confiança para o nosso Ki, ok? aham, Para a nossa variância, na verdade, desculpa. Só que agora a gente está fazendo um teste de Ki quadrado. Então, quando a gente está fazendo um teste de Ki quadrado, as coisas são um pouco diferentes. A gente não vai usar exatamente essa fórmula que eu acabei de falar. A gente vai usar uma outra fórmula que é bem parecida com essa. É como se fosse a equação do z, mas é a equação do Qi quadrado, sacou? A equação do z uhum, é como? É x menos x0 dividido por sigma ao quadrado sobre raiz de n, né? uhum. Então, para fazer o teste Qi quadrado, é Qi quadrado igual a n menos 1 vezes s ao quadrado dividido por Raiz de... sigma ao quadrado. Tá. Sigma zero ao quadrado, no caso. Eu costumo chamar de sigma zero porque é o, vamos dizer assim, é o Qi da hipótese nula, vamos dizer assim. É o desvio padrão da hipótese nula. Uhum. Variância, na verdade, da hipótese nula. Beleza? A hipótese nula normalmente está associada ao desvio padrão da população, né? Então, beleza? Então, essa é a fórmula para você fazer achar o Q quadrado e depois fazer a comparação de região crítica, ou P, que seja, do teste Q quadrado, beleza? Sim, mas esse eu não estou enxergando como faz, porque eu não tenho o S2 da amostra. Você pode fazer isso, por favor? Calma, mano, vamos lá. É, Ele só dá na segunda, na primeira ele não dá. Que já é um segundo problema, na tô verdade. pensando aqui, man, tô pensando aqui. Tá. ahn, de fato, na A a gente não tem. Só que isso não importa, né? Porque o que a gente está procurando aqui não é algo que está associado com o desvio padrão da amostra. A gente está procurando a região crítica do teste, que tal qual, quando a gente está fazendo teste Z, não importa os dados que a gente tem, só importa o quê? O nível de confiança. Se é 90%, se é 95%, se é 99%, certo? Uhum. Então nós temos esse nível de 99% de confiança aqui, e esse grau de liberdade 30%. 30. Então é isso que você vai olhar na tabela, qual que é o Q quadrado para isso aqui. Ou seja, qual que é o Q quadrado, e tu vai procurar assim 0,99, um grau de liberdade 30. Vai lá, vê na tabela lá. 30. Na que quadrado não divide, né? O alfa é sempre inteiro, não é isso? Sim. P igual a 99, 30 graus. 14,953. Pô, eu achei outro valor. Me manda a tua tabela, hein? Não, tudo errado, peraí. Menos. Muito bem. P99. Tá, deixa eu achar aqui quadrado aqui. Ah, não, alfa na verdade não é 99, alfa é 1. Aliás, alfa é 1. Alfa é 0,01, mano. É, 1%. 1%, é. 30. Ó, o que eu quero é esse. 5892. Sim,
Foi o que eu falei agora, tipo, eu tinha visto o alfa igual a 99. Na verdade não, é alfa igual a 1. Porque o que que é essa área preta aqui? Isso que a gente tem que entender quando vai olhar o que quadrado. Essa área preta é a porcentagem. Uhum, A gente quer que a porcentagem lá no fim, preta, seja 1%. E se a gente tá. quer 99% de confiança, a gente está pegando todos os dados menos 1% mais extremo, entendeu? Uhum. Então por isso tem que pegar os 50,892. Então a probabilidade de estar fora é esse 50,892. Não. É, não é 50% ali, né? É, Tipo, pelo desenho não parece, mas a pela tabela. probabilidade. Não, nada a ver. A probabilidade, velho, ó. A probabilidade é 1%. A área aqui é 1%, entendeu? O que a gente está encontrando olhando para a tabela é o valor do que associado a Ah, isso. Ó, tá. o que quadrado aqui é o horizontal, o valor da horizontal, entendeu? Então, para ter um por Uhum, cento, o valor aqui vai ser 50, tá. esse gráfico, entende? Uhum. Tá. Agora sim. Agora, o que que tu tem que 50,892. fazer? Faz a conta da B, usando essa fórmula que eu te ensinei, e vê se o valor ele é menor do que o valor crítico. Se for menor, Ah, se a pessoa não vai rejeita fazer uma H0. possui alta variabilidade superior ao índice nacional. Tá. Qual a região crítica do teste? É, porque ele diz que é o teste é alta variabilidade superior ao índice nacional, ou seja, é uma desigualdade, né? Por isso que ela é. Ah, mas aqui quadrada ela vai ser sempre unilateral ou não? Ela pode ser bicaudal. Ela pode ser bicaudal. É que nesse caso, como é uma desigualdade, ela é Ô, unilateral, é pera, aqui isso. quadrado? Não, 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 não. Aqui quadrado é sempre unilateral, velho. Tá, é porque o gráfico não é igual. Tá. Sim, Então a resposta é só isso: é o gráfico e a região crítica é do 5,892 para mais infinito, não é isso? sim. Tá. Se a amostra forneceu S2 igual a 300, agora sim vai ter todos os dados. P-valor é maior, igual ou menor do que 0,1. Porra, na verdade, tu já achou o P-valor, né? Não, eu achei Não, eu vou achar agora porque antes eu não tinha todos os dados. Eu achei a região crítica. Eu não tinha o S2 no primeiro, na letra A. Ah, é verdade. 30 vezes 350 dividido por 256. Quarenta e um zero um. 4101 vai estar para cá. Então, se a amostra forneceu, você rejeitaria H0? Não, porque que dá o P, aliás, o Q, sei lá como é que chama, o X, dá 4101, que está à esquerda do 50. Então, você, nesses valores aí, você aceita H0 ainda, né? Aliás, não é que é ainda, porque em cima não aceita nada. Não é isso? Exato. Tá. O p-valor é maior, igual ou menor do que 0,01. O p-valor é maior do que 0,01. Ah, tem explicação? Uma explicação é um número, né? Sim. É o número. Porque o p-valor é 41,01 e o alfa é alfa que ele chama? É, o 0,01 é o alfa. É 50,892. Então, como está aceitando, se eu fosse responder essa aí, eu podia botar o gráfico, né? No explique. Poderia. Tá. N menos um vezes amostra dividido por. Tá.
Esse é a 12, falta 13 a 14. Tem uma dúvida, mas vamos terminar a 13 a 14, depois eu te pergunto para não misturar os assuntos. Tá, vamos ver. Mesmo problema, com valores diferentes. Duas máquinas produzem peças que devem estar Vou jogar. dentro de certas especificações. Toma-se uma amostra de 75. Duas estão fora das especificações. As 10 estão fora das especificações. Verifique-se a evidência de que haja diferença entre as máquinas e os níveis usuais. Essa é a que usa aquela de duas, que eu acho que é F, não é? Aquela de duas, de razão. É, a gente usa F quando é razão, né? É razão, certo? O que que ele quer aqui? Diferença. Ah, tá, de duas que tu tá falando, eu acho que tu tá falando da É, diferença, né? É, e aí, você sabe a fórmula da diferença na proporção? não. Tá, vou escrever pra você. É Verifique assim, ó. Uma proporção a menos evidência a de que haja diferença entre as máquinas. isso. Aqui, um menos isso. 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Agora, você pode estar se perguntando, quem que é o P-chapéu nesse caso? É o único dado que eu tenho, né? O único dado que você não tem diretamente. P1 e o P2 você tem. Ah, tá, o São as P-chapéu da morte. proporções. O P1 Tá, é 12 por 75 e o P2 é 10 por 85. 85, Para isso. quem que é esse P-chapéu? A gente chama ele de proporção pooled. É o x1 mais x2 dividido por N1 mais N2. Vamos dizer assim, quem são esses x1 e x2? São os caras que definem P1 e P2. Oh, São as proporções. sim, é basicamente o numerador e o denominador da proporção. Entendeu? Então, usando tudo isso aqui, tu consegue achar o Z. O P-chapéu é a proporção e a diferença é a... P-chapéu é x1 mais x2. Na verdade, aqui, eu tenho 12 sobre 75 e 10 sobre 85. Aí o x1 mais x2 é 12 mais 10. E o N1 mais N2 é 75 mais 85, não é isso? É isso? Sim, é isso. Tá. Então, vamos somar 75 peças da primeira máquina. Tá. 12 sobre. Z igual P-chapéu 1 mais P-chapéu 2 dividido por isso menos P. Ah, agora que eu lembrei, eu já vi essa fórmula, eu acho que com uma cara mais amigável. Tipo, eu acho que se fizer manipulação, ficam as coisas mais proporcionais. Mais proporcionais não. Ah, enfim, mas eu entendi o que você fez também. Ótimo. Sendo que P-chapéu é igual. É que eu acho que se fizer tudo, vai ficar. Embaixo vai ficar na raiz x1 mais x2 sobre n1 e x1 mais x2 sobre n2. Eu viajei, não existe essa forma. Existe. É a mesma coisa ou não? É sim.
Bem, na verdade, eu acho que os resultados vão dar os mesmos, mas eu não consigo garantir. Essa aí eu garanto. Tá. X1 mais X2 sobre mais um, dois. Igual a ponto zero dois quatro sete três. Tá conseguindo? Tô. Aqui uma continha meio grande, né? É. Ponto 13. 5 vezes 0,86, 25. Raiz disso aqui. Cinco vírgula doze vinte e sete. Existe esse número? Hum, será? Cara, deu 5 igual a Z igual a 5,1227. Existe esse número? É pra existir, né? Não, tô falando na tabela. Acho que não, né? Ah, tá. Na tabela. A tabela vai até 3. Tá errado, obviamente. Bem, você está me falando do valor do Z? Sim. O meu Z deu 0,777. Você provavelmente errou besteira.
Deixa eu ver aqui. Montando o problema, tipo assim, só para não perder tempo, que isso aqui eu posso fazer depois. Fica nessa fórmula aí. P1, 12 sobre 75, menos P2, 10 sobre 85, Por que dividido. você já não usa decimal de uma vez, não é mais fácil? Sim, que dá 0,16 e 0,117. Isso. Tá. Aí embaixo, aí o P chapéu eu tinha calculado aqui, deu, usando sua lógica de já usar o decimal, dividido por 160. O P chapéu dá 0,375. Tá. Daí um Então fica. menos isso. Oi? Daí multiplica por um menos essa mesma coisa que Que você dá falou. 0,8625. Aí dentro do parêntese vai ficar 0,013 mais 0,01176. Que é 1 sobre 75, 1 sobre 85, não é isso? Sim, quando eu somo essas duas coisas, eu fico com 0,025. 0,013 mais 0,1176. 0,1306 que deu o meu. 0,13. Tá falando do 1 sobre 75 mais 1 sobre 85. Sim, o meu deu 0,025. Dividido por 75, 0,013. Ok. 1 dividido por 85, 0,01176, tá certo. Então, eu Mais somo 2 dá 0,25. 0,025, sim. Então tá aí teu erro. Uma conta errada, idiota. Vezes 0,8625 vezes 0,1375 dá 0,00293. Aí fica 0,16 vezes 0,117, 0,01872, dividido por 0,00293. Gente, tá errado. 0,16 menos 0,117, 0,043, dividido por 0,00293. Cara, cada hora dá um número pior. Bem, então, recomendo que você aceite aí o meu 0,77. Tá, beleza. Aí vamos lá. O Z fica 0,77. Aí. Mas 0,77 é o que você achou na conta ou o que você achou na tabela? Na conta. Tá. Na tabela é simplesmente o de sempre, é 1,96. Uhum. Então, como o Z é menor que o 1,96, ele não está na região crítica. Tá. Isso é região crítica. E o p-valor? Eu já tenho, que é o 0,277, né? Na verdade, o p-valor é a probabilidade associada a esse Z. Ah, E não só a probabilidade, o teste é bilateral, certo? uhum. Então, qual que é a probabilidade associada ao Z de 0,777? Tem que ir lá na tabela e ver. 0,78, né? Isso mesmo. Lembre-se que é um menos isso, né? Porque a gente quer saber, de fato, a área da probabilidade, a área da região crítica, né? No caso, meio, por causa dessa tabela. 0,78. É 1 menos 0,78. Não, nessa tabela aqui é meio, né?
Não tem como ser meio. Você está me dizendo aí que o Z deu 0,78. Não tem como ser meio, então. Já está somado meio nessa tua resposta. Não, na verdade eu tô pegando T ou Z. O meu tá errado. Ó, o Z, o Z dessa área acima de. Ou melhor, a probabilidade acima da área de Z igual a 0,77, lá na tabela, vai te dar 0,2794. isso. Não, Um meio, 27,94 não. Dá 21,85. 0,076. Que eu tô vendo 7815, mas pode ser que eu. Sei lá, nossas tabelas não são iguais. 0,76. Tá dando pra mim aqui na tabela 0,2764. É da normal, não é? Sim. Tá. 0,76. É, 0,2764. Isso é a distância da média até o 0,2764. Aí você está falando que eu tenho que somar isso aqui com meio. Eu não falei nada de meio. Quem tá falando é tu. Ó, o que eu tô falando é o seguinte: na B, a gente vai ter que o P valor é igual a duas vezes, porque é teste bicaudal, então é duas Aham, vezes. Probabilidade do Z ser maior que o 0,777. Eu quero saber quem é a probabilidade, então, disso. Se eu olho lá na tabela, eu vou ver que isso aqui vai dar um númerozão. Assim, em aham, termos de tabela de Z, né? Como eu quero só saber a área, eu não quero saber o acumulado até esse Z, mas eu quero saber a área, então é aham. um menos 0,7815, que é o que eu peguei na minha tabela como valor associado a esse Z. Ok? Eu não sei se foi o que você pegou. Deixa eu te mostrar aqui na minha tabela. Porque tá muito diferente. Não é erro de continha da Não tabela. tá muito diferente, não tem nada a ver. Não tá tão diferente. Ó, 0,77. Olha, 0, nessa aqui tá 0,779. Então, ó, é diferente da minha, é diferente da tua. Essa Ah, outra tá. É que tabela na que eu peguei. verdade essa tabela que você pegou aí é a probabilidade do que tá escuro, né? Enfim, ô Então, essa. confusão. Então, como eu quero essa parte aqui, é um menos a área que É. aparece nos números Aham. aqui. Isso. No caso da minha é meio. Sei lá como é a tua. Eu tô pensando nessa aqui agora. Tá bom? Tá, a questão é que essa conta vai dar. é, Bem, quanto é que vai dar essa conta aqui? Vai dar 2, 2, 1. Beleza? Uhum. Na hora que eu multiplico, vai dar 0,442. Aham. Então, a questão é o seguinte: esse valor 0,442, ele é maior ou é menor que os níveis de significância que a gente está acostumado? Ele é maior que todos. Então, quando o p-valor maior que alfa, o que que faz? A gente, Aceita. Aceita H0. exato. Então, a gente não tem a evidência estatística de que existe uma diferença entre as duas máquinas para esses níveis de confiança, beleza? Tá. Ótimo. Pegou a ideia?
Uhum. Cuidado com esses negócios de área aqui, cara. Não é pra ser difícil, não. Vamos considerar que tamanho 16 de populações. Para os conhecidos amostras potenciais de números 83, múltiplas variâncias, para os números iniciais. Tá. A 14 eu já li, eu não sei fazer. Deixa eu só ir ao banheiro rapidinho, Vai antes de lá. você começar. Oi. Certo. E aí? Tô com Não, essa eu problema não aqui. sei. Essa eu não sei nem começar. Interprete isso aqui para a diferença entre médias. Você acabou de fazer uma conta de diferença, só que não era diferença entre médias. Uhum. Então você precisa encontrar. Ah, como é que a gente vai fazer essa aqui, man? Tô pensando. Uhum. A gente pode fazer intervalo de confiança, né? Na verdade é o que ele pede. Primeiro, nós estamos interessados no intervalo de confiança de diferença entre médias. Qual que é a diferença entre as médias? M2 menos M1. E é 5. Sim. Vai dar Tem que ser 5 5. mais ou menos o quê? Vai dar 5 mais ou menos é, aquela velha história lá, né? Ah, Uhum. que é o Standard Error. A gente sabe lá que são os desvios padrão, etc. Uhum. Vezes o T associado ao problema. E no nosso caso, meio para cada lado, porque é bicaudal. Uhum. 0,05. E é T porque é pequenininho. Ah, E quem que é o nível de confiança? Quem que é o grau de grau de liberdade. liberdade aqui? Você sabe me Então, dizer? uma amostra tem 16, a outra tem 18. 16 mais 8? Ah, é assim, não sabia. 24 menos 1, 23, é isso? Não. Ah, não, na verdade, o grau de liberdade aqui, ele não é calculado desse jeito aí, fácil. Ele Hum. tem que ser calculado numa situação como essa com uma fórmula específica. A fórmula de Elsh. Acho que é assim que fala. Que é assim, ó. Grau de liberdade igual. Pô, agora é osso. É assim. Tudo isso esquarado divi-
Dividido por. Tudo isso para encontrar o grau de liberdade só, hein? As variâncias amostrais pelo tamanho da amostra. Calma, longe de ser só isso. Ah, tinha nojenta essa. Tu disse que ia dar 24, né? Daí, Uhum, como a gente está falando de uma diferença, na verdade seria menos 2, não seria menos um. Porque aí, vamos dizer assim, a gente tem duas tabelas de dados, né? uhum, Então, é esperado que essa conta aí dê mais ou menos 22, beleza? uhum. E agora tem que fazer a conta. Aplique uma CRC. Cara, isso aí não vai cair. Nível de significância considerando. Não. Nível de Ele não dá essas fórmulas na prova? Não dá, mas assim, o cara não parece ser, a diferente da mulher que era professora de cálculo, ele não parece, tipo, que escrotiza, entendeu? Eu acho que ele não vai pedir um negócio desse que foge tanto à regra. Não, Sabe? eu tô tentando, vamos pular, cara, eu prefiro maximizar o tempo com coisas mais possíveis. Essa aí deixa, que essa aí eu tinha olhado, eu cheguei nesse ponto e não sabia nem continuar. Cara, eu tinha uma dúvida de quando que eu uso essa tabela F, em que caso, por exemplo. Na verdade, assim, eu tenho duas dúvidas. Quando que eu uso a tabela F e as de Q quadrado? Quais as situações específicas que eu uso o Q quadrado? Eu já sei que é sempre que tiver a ver com variância, não é isso? Sim. Mas se tiver diferença de variância, proporção, quais são as questões? Enfim, eu falei duas, aí você começa pela que você acha melhor. O Q A quadrado ou questão é F. onde que a gente vai trabalhar com variância que não vai usar aqui quadrado. Essa é a questão. Em Hum, todos os casos a gente vai usar aqui quadrado. uhum, A gente só não vai usar aqui quadrado quando ele pedir a razão entre as variâncias. Quando ele que pedir a aí, razão entre as variâncias, a gente usa a tabela F. tá. Só isso. E a F serve para quê? Para estudar a razão entre as variâncias. Ó, Só isso. tá. Não, aí assim, como já teve um teste com três listas, eu suponho que essas duas são mais pesadas. Aí, assim, aí amanhã eu vou tentar focar de refazer essas duas listas. Aí eu queria tirar a dúvida pontual. Aí agora, por enquanto, essa questão aí eu vou ignorar, porque eu acho que isso aí, tipo, inclusive isso aí ele falou na última aula, muito correndo, que ele fez essa questão e eu não tinha entendido absolutamente nada. Agora eu vi meio que por quê. Mas tá beleza. Aí assim, a gente pode, aí eu vou fazer aqui, aí amanhã eu tiro dúvida pontual, provavelmente não, certamente repetida. Tá bom? Ótimo. Valeu. Só me manda as telas aí, por favor. Então vai já te Tá? mandar. Obrigado, Samuel. Então tá, valeu, abraço. Abraço.